Glória a Deus. Estou muito feliz, gente, de estar aqui com vocês. Muito chorona também, então vocês não liguem não, tá? Espero que vocês estejam bem, estejam felizes, estejam bem animados. Eu espero de verdade que Deus fale com vocês, assim como Ele falou comigo, essa palavra. Deus já tem falado há um tempo assim comigo sobre isso. E quando a Laís pediu, né, para que eu trouxesse a palavra, eu falei, Senhor, eu? E o Senhor falou assim, você vai falar o que eu estou falando com você. Simples. Eu falei, obrigada, Verãozinho. Eu falei, amém, tudo bem. Eu quero ler 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11. Amém? Vou esperar um pouquinho. Vou ler. Fala assim: E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Deus ele tem falado muito comigo acerca desse texto, porque nos dias de hoje... desculpa, gente, pode se sentar. Desculpa. Nos dias de hoje, né, nós jovens, vivemos na faculdade, né, na universidade, e às vezes é muito difícil da gente se posicionar. Eu tenho falado muito isso na nossa célula, porque a gente tem medo de se posicionar. A gente é muito omisso, sabe? Eu falo por mim, assim, muitas vezes eu tenho muito medo de falar, sabe? Às vezes as pessoas chegam a perguntar para mim e eu fico quietinha, não me posiciono, sabe? Então, Deus tem falado muito comigo sobre esse tema, sabe? Sobre omissão. E contextualizando, né, o que estava acontecendo aqui, nos primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel, está retratando aqui duas famílias. A família de Eucana e a família de Eli. Eucana, ele tinha duas mulheres, Penina e Ana. E Penina, ela tinha filhos, mas Ana não. O Senhor havia deixado ela estéril, a Bíblia fala. Então, Ana sofria muito com isso, sabe? Não é sobre isso que eu vou falar, mas eu quero dar um panorama, né? E Ana sofria muito com isso. E ano após ano, a família de Eucana subia para Siló, que era onde estava o tabernáculo, né, onde simbolizava ali a presença de Deus. E eles subiam ano após ano para Siló. E ia toda a família de Eucana. E Ana ia junto. E Ana sempre orava ao Senhor pedindo um filho. Porém, a Bíblia conta que um dia ela mudou um pouco sua oração, consagrando seu filho quando ela tivesse ao Senhor. E a gente sabe que o Senhor ouviu a oração de Ana, né? E deu a ela Samuel. E aí tem uma outra família que é retratada também em 1 Samuel, né? Que é a família de Eli. Eli era sacerdote ali de Siló. E ele tinha dois filhos, Ofni e Finéias. Eles era uma família sacerdotal, né? Os filhos também, a Bíblia fala que os filhos também eram sacerdotes ali e serviam em Siló. E em 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 12, fala assim: Os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Então aqui já começa falando que Deus ele não se agradava de Ofni e Finéias. Em uma outra versão vai falar que os filhos de Eli eram filhos de Belial, ou seja, filhos do demônio.
Então, o Senhor não se agradava deles, sabe? Eles estavam ali cumprindo ali uma missão, né? Mas não cumpriam com o que o Senhor realmente chamou, sabe? Eles não faziam o dever deles de verdade. Que eles eram sacerdotes, mas eles estavam profanando o templo mesmo. E por que, né, que o Senhor não se agradava deles? O que eles estavam fazendo ali? Aí do versículo 13 até o 16 vai falar sobre isso. Eles tomavam para si, a galera ia ali em Siló oferecer sacrifício a Deus. E Ofni e Finéias, eles eram sacerdotes ali. Eles tomavam para si a parte do sacrifício que não era deles. Em Deuteronômio vai falar que parte do sacrifício que é do Senhor, que parte do sacrifício que os sacerdotes poderiam pegar, né? Mas a Bíblia retrata que eles tomavam para si uma parte do sacrifício que não era para eles. E também eles estavam se envolvendo com mulheres ali na porta do tabernáculo, as mulheres que serviam ali. Então, eles estavam praticando imoralidade sexual. Isso não agrada o Senhor, né? E aí, 1 Samuel 2,17 fala assim: o pecado destes jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Então, aqui já fala, né, que o Senhor estava irado com aquilo. O Senhor não estava se agradando. E aí, Eli ficou sabendo, o pai deles. E por mais que ele tentou repreender os filhos, a Bíblia, no começo, né, eu li um versículo para vocês, que o Senhor fala com Eli. Ele sabia do pecado dos filhos, mas ele não os repreendeu. Por mais que ele falou com os filhos dele, ele não fez da maneira que o Senhor esperava, porque ele era um sacerdote, e ele deveria exortar os filhos deles ali, né? Ou se fosse alguém, mas do povo dele ali, ele deveria, era dever dele exortar quem estivesse profanando o templo do Senhor, né? E no capítulo 2 ainda, no versículo 22, fala assim: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Então aqui eu até fiquei assim, gente, mas ele repreendeu. Ele chegou para os filhos dele e falou que não era legal o que eles estavam fazendo. Mas o Senhor ministrou no meu coração essa outra parte que eu li, que ele sabia, mas ele não os puniu, ele não fez. Ele simplesmente chegou para o filho dele e falou assim: não é bom o que vocês estão fazendo. E deixou, porque a Bíblia fala que eles ainda continuavam. E Eli, como sacerdote, como pai, ele poderia afastar o filho dele desse ministério, porque a gente sabe que, como ele era sacerdote, ele tinha alguns poderes ali que ele usufruía. E talvez isso poderia ter sido afastado deles para eles poderem, talvez, se consertarem com o Senhor. Mas ele não estava pecando. A princípio, ele não estava pecando, mas os filhos dele pecaram. E ele foi omisso quanto a isso. Ele não fez o que o Senhor esperava dele. Aí Deus enviou um homem para entregar uma profecia para ele. E dizendo para ele que Deus não estava satisfeito, que ele estava sendo omisso àquilo que os filhos faziam, que não era isso que o Senhor esperava dele, né? E aí no versículo 29, fala assim, é a profecia, né? Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então o Senhor já havia prometido para Eli, olha
Olha que forte isso. O Senhor tinha uma promessa que ele iria ministrar diante dele pela vida inteira. E Eli, de fato, estava fazendo isso. Porém, o Senhor esperava de Eli que ele cumprisse mesmo o que o Senhor, as responsabilidades que o Senhor tinha para ele, né? Não só como sacerdote, como eu falei, mas também como pai, ali no caso dele, né? Porque eram os filhos deles que estavam errando. Mas Eli, como eu falei, eu vou bater nessa tecla, ele foi omisso quanto àquilo. Ele simplesmente viu, conversou e pronto. Ele não fez nada, ele podia fazer, o Senhor esperava isso dele. E aí, no versículo 35, fala assim, levantarei, o Senhor falando para Eli, levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então, o Senhor, através de uma profecia ali, né, o Senhor fala com Eli que ele não estava satisfeito. E depois, o Senhor fala com Samuel. Fala tudo que ele falou na profecia, ele fala com Samuel o que iria acontecer ali com Eli. E aí é o versículo que eu li no começo, mas eu quero ler de novo, porque esse texto, né, falou muito comigo. Fala assim, ó, e o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Então, o Senhor estava muito triste com Eli. Não porque ele pecou. A princípio, como eu falei, né? Quem estava pecando eram os filhos dele. Mas ele, por ter sido omisso, o Senhor, isso acendeu a ira do Senhor contra ele e contra toda a sua família, né? E aí, durante a batalha dos israelitas com os filisteus estavam vencendo. E aí, os israelitas falaram assim, vamos lá buscar a arca do Senhor, porque aí a presença do Senhor vai estar conosco e nós vamos vencer a guerra. Mas os filisteus, aí Ofni e Finés que trouxeram a arca do Senhor sem nenhum respeito ao Senhor, sabe? A Bíblia retrata isso. E aí os filisteus roubaram a arca do Senhor e Ofni e Finés foram mortos, né? E depois disso, Eli morreu e toda a sua família também. O Senhor cumpriu aquilo que ele tinha dito, né? E eu fiquei pensando, né? Ele morreu porque ele desagradou a Deus quando ele foi omisso àquela responsabilidade. Ele estava fazendo tudo certinho até então. Mas quando ele foi omisso, e talvez para ele isso, ele não estava fazendo nada de errado. Né? Ele não estava fazendo nada de errado. Ele foi ali, conversou com seus filhos, mas ele não cumpriu a responsabilidade que Deus tinha designado a ele, né? E muitas vezes, Deus ele nos pede muitas coisas, sabe? Muitas vezes Deus nos pede algumas responsabilidades enquanto cristãos e nós somos omissos. Muitas vezes a gente só quer desfrutar do privilégio de sermos cristãos, mas não queremos cumprir com as responsabilidades que isso exige, né? E em Tiago 4,17, projeta, por favor. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, a gente sabe o que a gente deve fazer, porque na Bíblia o Senhor nos pede várias coisas em diversas ocasiões. A gente sabe o que a gente deve fazer, mas muitas vezes nós não fazemos, ou por medo, ou por vergonha. A gente sabe também que Deus ele não nos deu espírito de medo, mas deu espírito de ousadia, de coragem. Mas muitas vezes a gente não se apega nisso, sabe? A gente segue pela nossa carne. E o Lauro até ministrou no CMC, né? Que a gente honra os nossos líderes, o Senhor, com responsabilidade, com compromisso. O Senhor quer de nós compromisso. O Senhor, Ele não precisa de nós. O Senhor não precisa de nós. Ele é poderoso, Ele
tudo, Ele pode tudo. Mas o prazer dele é que a gente desfrute do reino dele, sabe? É um privilégio para nós poder participar da glória de Deus, do reino de Deus. O Senhor, como eu estou falando, o Senhor não precisa de nós. É um privilégio para nós, sabe? E o Laura falou sobre isso, sobre a gente honrar, a gente ter responsabilidade com o Senhor. Será que a gente tem honrado a Deus? Porque muitas vezes a gente vem no culto, aí escuta a palavra de sábado, vem no culto de domingo, escuta a palavra, mas a gente retém tudo, a gente não passa, sabe? A gente não está contribuindo com o reino, sendo que Deus, Ele nos deu o privilégio de sermos participantes do reino dele, sabe? E a gente quer reter tudo pra gente. E ali na minha cadeira eu estava pensando, né? Eu estava pensando que o Senhor me tirou de um lugar. Eu nunca imaginei estar aqui, nunca. E eu fico assim. Eu falei, Senhor, eu não vou falar sobre isso, não, vou chorar muito. Mas eu nunca imaginei estar aqui, ainda aqui na frente, falando para vocês, nunca. Mas eu honro muito ao Senhor, eu glorifico muito ao Senhor, porque o Senhor é bom, sabe? Quando eu via crente assim, que ia lá em casa, às vezes entregar um panfletinho, peraí. Eu falava assim, nossa, não quero ser crente não. E hoje eu glorifico muito a Deus, sabe? Porque o Senhor sabe de onde que Ele me tirou. E dia de sábado eu nunca estaria aqui no culto, nunca. Mas glória a Deus que eu estou aqui, que o Senhor me chamou, que o Senhor me ama e que Ele me escolheu, né? Glória a Deus. Mas voltando para a palavra, né? Que isso não tinha nada a ver com o que eu estava falando. Obrigada, velho. Isso não tinha nada a ver com o que eu estava falando, mas voltando, muitas vezes, né, Deus nos pede algumas coisas e nós precisamos ter o compromisso e a responsabilidade, enquanto cristãos, de realizar aquilo que Deus pede e não sermos omissos, né? Porque não é isso que Deus quer de nós. O Senhor procura verdadeiros adoradores, o Senhor procura trabalhadores para o reino, né? E eu queria ler Mateus 5. Deixa eu abrir aqui. Mateus 5. 13. Fala assim, ó. O título é O Sal da Terra e a Luz do Mundo. E aí, por isso que a candeia debaixo da cama. Vocês vão entender agora. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ou, em outras versões, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da cama. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Aqui, Jesus fala que nós não precisamos... nós já somos, sabe? Desde que nós estejamos no Senhor, nós já somos luz e sal. Mas nós precisamos agir como tais. O sal, né? Como fala aqui. O sal, se ele perder o sabor, ele vai temperar? Se você comeu comida sem sal, com sal, mas o sal perdeu o seu sabor, não vai temperar, não vai fazer diferença nenhuma. Né? Vai parecer aquela comida de hospital, né? Que a gente fala. Que é sem sabor, sem gosto. Então, não vai fazer diferença nenhuma na comida. Quando a gente estiver comendo ali, não vai fazer diferença nenhuma. Talvez a gente ache a comida até ruim, sem tempero. A gente fala assim, né? A luz é a mesma coisa. A luz, quando ela está escondida debaixo da mesa, debaixo da cama, ela ilumina? Não tem como iluminar.
Se você chegar num lugar, né, a luz estiver coberta assim, vai estar tudo escuro, não vai iluminar nada. E Jesus fala assim, vocês já são o sal da terra. Vocês já são a luz do mundo. Mas a gente precisa agir como tais, né? A gente precisa fazer a diferença onde quer que a gente esteja. E como eu falei, Deus não nos deu espírito de medo, nem de covardia. Pelo contrário, Jesus disse que nós precisamos ser corajosos, fortes, porque Ele nos dá coragem. Uma vez que nós estamos nele, nós precisamos nos posicionar como, né, diferentes. A gente está num lugar, a gente está num mundo, né, caído, que precisa da nossa palavra. Os campos estão brancos, né? Mas o Senhor procura trabalhadores. E isso é uma das responsabilidades que o Senhor pede para nós. Para nós sermos diferentes, né? Para onde a gente chegar, a gente brilhar. Brilha a luz de vocês. Jesus fala que onde a gente chegar, a gente ser diferente. As pessoas chegar para a gente e falar assim, tem algo diferente em você. Não sei quem já teve essa experiência de alguém falar, tem algo diferente em você. A gente fica tão feliz, sabe? Das pessoas verem Jesus na gente, porque a gente sabe que de nós mesmos não tem nada. Mas quando Jesus, ele habita em nós, a gente sabe que a gente é forte, a gente é corajoso, a gente enfrenta batalhas, mas elas ficam pequenininhas diante do Senhor, né? Então, uma das coisas que o Senhor nos pede é isso, a gente ser diferente. Mas muitas vezes as pessoas nem vê que a gente é crente. A gente está ali numa rodinha de conversa, as pessoas falando coisas nada a ver e a gente lá participando. Beleza, a gente não está falando nada, não está contribuindo para aquela conversa, mas a gente também não está falando, vamos falar isso não, gente. Não xinga não, sabe? Tipo assim, com amor, mas... Porque uma vez, eu não sei se foi Vivi que me falou, que... Não sei se foi ela, mas enfim... Que estava na faculdade, assim, e as pessoas xingavam e tal, perto dela. As pessoas começaram a ver... Gente, eu não sei se é ela. Eu estou aqui tentando pensar quem que é. Mas as pessoas começaram a ver que toda vez a pessoa saía. Estava falando de alguma coisa, a pessoa saía. E aí um dia eles xingaram, fizeram alguma coisa e falou assim, não vamos falar não, que ela é crente. Isso muitas vezes para alguém pode soar como tipo assim, tipo zombando, ela é crente. Mas a gente deve ficar feliz com isso. Tipo, eu sou crente, isso mesmo, não falo isso perto de mim. Eu sou crente, eu não gosto disso. Mas muitas vezes a gente participa ali da rodinha, falando mal, sei lá o quê. E a gente lá perto, junto, falando nada, sendo omisso aquilo ali. Sendo que a gente sabe que às vezes a pessoa fazendo, ou então fazendo alguma coisa, né? Tipo assim, tá ali numa rodinha com alguém fazendo alguma coisa. A gente sabe que aquela pessoa às vezes está indo a passos largos para o inferno, mas a gente, não faz nada. Isso precisa doer em nós. Isso precisa, sabe, soar como um grito mesmo dentro da gente. Pelo amor de Deus. Isso precisa doer em nosso coração, porque um dia a gente já esteve lá, um dia o Senhor me resgatou. Como que eu posso ver uma pessoa indo a passos largos para o inferno e eu não fazer nada? Sabe? E eu fiquei pensando nisso. Um dia a gente era inimigo de Deus, sabe? Jesus nos resgatou. Então, como a gente pode ver isso acontecendo com uma pessoa e a gente não leva salvação para ela? O Senhor pede para nós, vai, prega o evangelho, mas a gente vem aqui e retém tudo. A gente não faz nada. Glória a Deus. Em Marcos 16, 15, fala assim, peraí. Marcos 16, 15 fala assim. Ele lhes disse, Jesus, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Em Mateus 28, 19, a grande comissão, né? Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Jesus, ele nos pede para ir pregar o evangelho, né? Será que a gente tem pregado?
Será que a gente tem chegado na universidade, né, onde tantas pessoas se posicionam em relação à política, em relação a várias coisas? Será que a gente tem sido omisso, ficado de cantinho, assim, não vou falar nada? Ou a gente tem se manifestado, né, levado Jesus mesmo às pessoas, sabe? Falado mesmo do que Deus tem feito nas nossas vidas, né? A gente é testemunho vivo do Senhor aqui. Jesus nos chamou para sermos diferentes, como eu falei. E em Mateus 24:14 fala assim, ó, coloca aí na tela para nós. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus só vai vir depois que todos conhecerem Ele. Todos. E a gente canta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A gente anseia pela volta e glória a Deus por isso. A gente precisa de desejar a volta de Jesus, né? Só que Jesus só vai vir depois que todos conhecerem. Todos. É meio controverso a gente ansiar pela volta de Jesus, mas a gente não fazer nada para Ele vir. Tipo assim, para contribuir para a volta. Porque aqui está falando que Jesus só vai vir, né? Ó, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Jesus, ele vai vir depois que todos conhecerem Ele. Só que muitas vezes a gente não leva Jesus às pessoas, né? Então, a gente anseia pela volta e a gente precisa ansiar, desejar a volta de Cristo, mas a gente não tem pregado o evangelho, a gente não tem levado Jesus às pessoas. Como eu falei, a gente fica retendo. O que Deus fala com a gente retém. Ao invés da gente ir ali, dar uma palavra pro irmão, falar de Jesus, e isso, se a gente for parar para pensar, é muito pesado, porque a gente está negando a salvação àqueles que necessitam, àqueles que a gente vê que está indo a passos largos para o inferno. Como eu falei, isso precisa doer em nós, muito, muito, porque isso é amor pelo próximo, que é o que Jesus pede para nós o tempo todo, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, fala assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje, com toda paciência e ensino. Então, isso também é nos posicionar como cristãos. A gente pregar a palavra, corrigir, repreender, encorajar. Mas aqui fala, com toda paciência e ensino, com todo amor, né? Mas encorajar, repreender, exortar o irmão. Porque nós somos igreja, nós somos uma família, né? Nós somos um corpo de Cristo. Se um membro sofre, todos sofrem junto, né? Não é isso que a gente lê? Então, se um membro sofre ali, se um membro está caminhando, a gente sabe que ele está caminhando para o mal, a gente vai deixar? Eu estou aqui, estou na glória, deixa ele. Não existe isso. A gente é um corpo, a gente precisa exortar o irmão em amor, cuidar do irmão, ajudar ele a levantar. E lá fora também, a gente precisa sair daqui, pregar o evangelho, sabe? Sedentos mesmo, para que todos conheçam Jesus. Vou falar um negócio aqui que esses dias, né, Caleb e Vitor estavam indo tomar café lá em casa. Aí, eles estavam andando, né, e eu conversando com o Vitor. Vocês já estão chegando? Eu fui buscar a Emily. Aí, Vitor falou comigo, não, tô com raiva de Caleb, eu tô doido para chegar para comer. E Caleb parou um velho aqui para falar de Jesus. Aí eu falei assim, glória a Deus, que bom. Ele, mas eu tô com pressa. Eu falei assim, não, deixa ele aí falando. Então a gente precisa ser assim. Na fila do banco, tô falando de Jesus. Qualquer oportunidade, tá falando de Jesus. Aí a gente sempre brinca, né, que Caleb, ele sempre fala, e glória a Deus por isso. A gente precisa ter esse anseio pela volta e fazer algo, sabe? Porque hoje o Senhor procura trabalhadores, né? E muitas vezes também a gente busca o nosso propósito, né? O nosso chamado específico. Todos nós temos algo que o Senhor confiou a nós. É nosso propósito específico. É algo que Deus quer de nós. E a gente
ora, né, pedindo a Deus para nos revelar nosso chamado específico, nosso propósito. E glória a Deus, isso é digno, a gente tem que fazer isso mesmo, porque o Senhor tem um propósito para nós. Só que, às vezes, a gente não obedece o básico que Deus nos pede. Jesus, ele pediu várias coisas já para nós na Bíblia, né? Como eu li. Pregar o evangelho, exortar em amor, cuidar do seu irmão, ser diferente, ser sal, ser luz. Mas aí, como que Deus, eu fico pensando, como que Deus vai confiar algo em nossas mãos, sendo que nós não temos ouvido a voz dele, não temos dado ouvido ao que o Espírito Santo pede para nós. Às vezes o Espírito Santo pede algo tão básico. Vai ali e ora por uma pessoa, gente. Ai, Deus, não tem vergonha. Eu sou assim, sou muito assim. Vai ali e fala uma palavra para alguém, fala de mim com ele está querendo ouvir. E a gente, Senhor, eu tenho vergonha, eu tenho medo. E como que a gente pede algo para Deus? Como a gente pede que Deus revele o chamado para nós? Como que Ele vai confiar algo em nossas mãos, sendo que a gente não tem obedecido? Se a gente não obedece as pequenas coisas do dia a dia, assim, que o Espírito Santo ministra no nosso coração, às vezes orar por alguém, como eu falei, como que a gente vai fazer coisas maiores? Não tem como, a gente precisa começar obedecendo a voz do Espírito Santo, que o Espírito Santo ministra nos nossos corações nos momentos mais simples, sabe? Às vezes ele quer algo simples de nós e nós não obedecemos. Então, como que ele vai dar algo em nossas mãos grande? Mateus 25, 14, conta a parábola dos talentos, né? Que o Senhor deu a 3 servos. Para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. E aí a Bíblia aqui conta que o que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5. E aí o Senhor respondeu a ele assim: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do Senhor. O que ganhou 2 talentos também multiplicou mais 2, então ele entregou ao seu senhor 4. E o que recebeu 1, ele, aqui fala assim, que eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu ele assim, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Às vezes Deus espera de nós, né, nos dá uma responsabilidade e a gente não frutifica, sabe? Deus, fazendo um paralelo, né, com esse texto, com essa parábola. O Senhor nos dá uma responsabilidade e a gente não faz, não obedece, a gente é omisso àquilo ali. E aí, como eu falei, como que o Senhor vai nos dar algo maior, sendo que a gente não tem sido fiel no pouco? Né? Que é isso que aconteceu aqui com esse outro servo. O Senhor dele falou com ele assim, servo mau e negligente. E falou assim, pois a todo o que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil. Ou seja, esse servo, né, por negligência dele, omissão, ele escondeu o seu talento e falou assim, toma, eu fiquei com medo e não fiz nada com isso. E aí foi tirado dele.
E como é forte isso, né? O Senhor, Ele nos concede, muitas vezes o Senhor nos concede responsabilidades, talentos, e a gente é negligente quanto àquilo. A gente não faz nada, a gente fica ali parado, a gente não frutifica. E a Bíblia fala que a árvore que não dá bons frutos, né? Ela é lançada fora. E aqui também fala, o servo inútil, deixa eu ver aqui. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, o Senhor procura pessoas dispostas a contribuir com o reino, né? Voltando lá para 1 Samuel, né, quando o Senhor estava... Deixa eu só abrir. O Senhor estava falando com Eli. No versículo 35, eu li, mas eu gostaria de ler de novo, que fala assim, o Senhor falando com Eli: levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. O Senhor não precisa de nós para realizar a obra dele, não precisa. Ele busca trabalhadores que estão dispostos a gastar a sua vida, como a gente cantou aqui, gastar a sua vida em prol do reino, porque é para nós que é um privilégio. Para nós que é um privilégio servir no reino de Deus, né? Então, se a gente for omisso, se a gente for negligente, o Senhor vai levantar outro em nosso lugar porque o Senhor não precisa de nós. Ele é poderoso, ele pode todas as coisas. Como o Lauro contou aqui semana passada, né? Ele contou que ele tinha uma moça que o Senhor ministrou no coração dele de entregar uma palavra e tal. E ele focou em fazer uma cartinha para a moça, para entregar a ela quando eu visse ela. E aí, foi passando o tempo, ele nunca encontrava essa moça. Quando encontrava, não estava com a cartinha. Ele focou na cartinha e não na palavra que o Senhor queria ministrar a ela através dele, né? Ele contando isso. E aí, passou um tempo... Ele descobriu, né? Ele escutou uma notícia de que ela havia morrido. Aí ele ficou assim, nossa. E aí ele estava na rodinha e alguém falou que o Senhor tinha falado com ela tinha aceitado Jesus, porque um cara havia falado de Jesus para ela. Então ele falou assim: eu perdi a oportunidade, glória a Deus que o Senhor levantou outro, mas eu perdi a oportunidade de servir ali. Eu não foquei naquilo que o Senhor queria de mim, aquela responsabilidade que o Senhor designou a ele não focou. Então, ele perdeu a oportunidade, né, de servir no reino de Deus. E, acabando já, estou caminhando para o final, na verdade é o finalzinho mesmo. Eu pesquisei no dicionário o que é omissão, para que eu pudesse falar certinho assim, o que seria omissão. E no dicionário fala assim: é o ato ou efeito de deixar de lado, desprezar, ignorar, negligenciar. Negligenciar o quê, né? Negligenciar as responsabilidades que Deus nos concede. Negligenciar até as pessoas, porque e ter esse descuidado, né, com as pessoas, que seria omissão. Porque se o Senhor pede para a gente levar a palavra, né? Para a gente levar a palavra, para que todo que nele crer não pereça, mas permaneça, né, no Senhor, na vida eterna. Se o Senhor pede isso e a gente não está fazendo, a gente não está tendo cuidado com o nosso próximo. Porque a gente está retendo a palavra ali para nós e não está levando para o nosso próximo. Isso é uma negligência com ele, né? E uma falta de amor, uma falta de cuidado, como eu falei. Então, é isso que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, sabe? Que a gente não seja omisso, negligente, indiferente com as coisas que Deus nos pede, com a responsabilidade mesmo, né, que é o reino. Que a gente seja produtivo mesmo e frutífero no reino de Deus, né? E lembrando, né, que Tiago 4,17 fala isso. A gente não fazer o bem é o mesmo que a gente sabendo que a gente deve fazer o bem e não fazendo é o mesmo que a gente caminhar para o mal. Então, a gente omisso, a gente está pecando por omissão, porque a gente está vendo tudo acontecer e está deixando,
Não é isso que o Senhor nos chamou para ser, né? E para fazer. E é isso, eu espero que o Senhor tenha falado ao coração de vocês, assim como falou comigo. E eu queria que a gente ficasse de pé para orar. Estou finalizando, Barão. Ele já está fazendo assim para mim, gente. Já finalizei. Vamos orar então. Senhor, nós te damos graças. Tu és bom, Deus. Nós te amamos, Senhor. Tu és tudo para nós. Jesus, muito obrigada porque nós podemos desfrutar da tua presença. Nós podemos participar do seu reino. Ah, Deus, obrigada porque um dia o Senhor nos resgatou, Deus. Do lamaçal, Deus, a gente era inimigo do Senhor, mas Jesus, através daquela cruz, morreu para nos salvar. Obrigada, Jesus, porque nós podemos desfrutar, Deus, do Senhor. Muito obrigada, Deus, por a gente estar aqui aos teus pés. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, por quem o Senhor é, Deus. Obrigada por ser um Pai tão amoroso, cuidadoso. Obrigada, Senhor, porque muitas vezes, mesmo negligente, Senhor, mesmo a gente sendo omisso, Deus, o Senhor insiste em nós. Ah, Deus, o Senhor é bom, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Eu te peço perdão, Deus, porque muitas vezes nós somos omissos, nós não respondemos às suas responsabilidades, nós negligenciamos, Deus, as tuas responsabilidades, o teu reino. Nos perdoe, Senhor. Ah, Deus, faça de nós pessoas corajosas, que têm compromisso com o reino de Deus. Ah, Senhor, faça de nós, Deus, pessoas que amam o Senhor mais do que tudo e qualquer coisa, e que estão dispostas, Pai, a gastar a sua vida, a morrer, Deus, em prol do reino, para pregar o Evangelho. Em nome de Jesus, nos dê coragem, nos dê ousadia, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, eu oro, Deus, te agradecendo por tudo que o Senhor fez, Deus. Muito obrigada pela oportunidade, Pai, de estar aqui ministrando algo que o Senhor tem falado tanto ao meu coração. Muda, Senhor, muda o nosso caráter, Deus. Oh, Deus, em nome de Jesus, muda, Senhor, tudo aquilo que o Senhor não tem se agradado em nós. Nós não queremos perecer como Eli, Senhor, que foi omisso às responsabilidades dele. Nós queremos nos posicionar como cristãos, Deus. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém.